Bem-vindos hoje à segunda aula sobre os valores do reino de Deus. A aula de hoje, sal da terra, luz do mundo. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus, e sabemos que pela Tua graça podemos ser sal. Pela Tua graça, Deus, pelo Teu Espírito, podemos ser luz nesse mundo. Por isso que meu irmão, a minha irmã, possam realmente ser cheios do Teu Espírito, Pai, e desfrutar e manifestar os dons que o Senhor tem nos dado, para que o mundo veja, Papai, através de nós, quem o Senhor é, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua salvação, através do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A introdução. Antes de falarmos qualquer coisa, esse versículo que nós lemos na introdução, ele diz para a gente o seguinte: vós sois o sal da terra. O povo lá em Jerusalém, quando o sal, aquelas pedras de sal que não desmanchavam, que não serviam para mais nada, elas eram reservadas em tonéis para ser lançada no chão entre as pedras, para que o povo não escorregasse. Por isso esse costume dizer-se, para ser pisado pelos homens. Mas eu quero te dizer uma coisa: a pessoa que tem Jesus e perde o sal, ela literalmente, ela é pisada pelo mundo. As humilhações, as ofensas, porque ela perdeu o sabor. A luz, a mesma coisa. Você não acende uma vela e põe sobre ela esse alqueire, nós falamos numa aula passada, era uma cesta, uma espécie de cesta que eles usavam para colocar as coisas, e põe ali uma cesta por cima. Porque vai apagar a vela ou vai tapar a luz. Então, não, você põe ela no velador. O velador geralmente ficava numa parte mais alta da casa para iluminar a casa toda. As casas, o chão, algumas partes dos passeios eram pintados de cal branca. Para quê? Para que o sol refletisse e iluminasse mais as ruas, as casas. Esse era o costume do povo. E Jesus está pegando tudo isso, dizendo assim: olha, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos dar início à aula então. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável, não tem jeito. O cristão que realmente é cristão, servidor de Cristo, ele é influente aonde ele vai. Sabe essa profissão que surgiu agora depois da pandemia, principalmente ficou muito evidente, o tal do influencer digital? O influenciador digital. São pessoas que têm aí milhões de seguidores e muitas vezes a gente vê que uma pessoa dessa, ela consegue atingir um público muito maior do que nós às vezes com a palavra. Nós postamos um vídeo da palavra, temos lá a quantidade de seguidores, um influencer digital que às vezes posta lá, a gente até brinca, fazendo uma vitamina de abacate, tem não sei quantas mil curtidas, não sei quantos milhões de visualizações. Por quê? Ele é um influenciador. Então eu quero te desafiar, seja um influenciador da palavra, de Cristo ressurreto, daquele que salva, daquele que cura, seja um influenciador do mundo espiritual do Senhor Jesus. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Salgá-lo ou iluminá-lo. Temos essa opção. E o que acontece? O Evangelho nos chama para isso, para salgar o mundo e para iluminá-lo. Jesus certa vez disse: tende sal em vós mesmos. Mas se o sal perder o sabor, como é que nós vamos restaurar? Não tem jeito. Mas se o sal realmente temperar, ele vai ser usado. Agora eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira que eu quero fazer: que tipo de influência você é para as pessoas? Positiva ou negativa? O que as pessoas veem através de você?
no mundo. O que o mundo traz para dentro de você e o que você influencia o mundo? O que mais? No trabalho, você é uma boa influência? Na igreja, você é uma boa influência para as pessoas? As pessoas procuram você para se achegar a Cristo, para se achegar à palavra, para você poder orar por elas, para você poder aconselhar? E na escola, que tipo de influência você é? Você está em qual ambiente da escola? Daqueles que professam fé em Jesus Cristo ou aqueles que professam realmente o mundo dentro deles? E para a gente poder terminar, no seu bairro, ali ao redor da sua casa, dentro da sua casa, que tipo de influência você é para as pessoas? Você é um influenciador? Você realmente traz o reino aonde você chega? Ou você traz as trevas? Pense nisso um pouquinho. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar aonde vivemos. Acabamos de falar sobre isso. O mundo atual precisa da luz. Para quê? Para dissipar as trevas. E precisa do sal. Para quê? Para temperar. O destempero do mundo é muito grande. As pessoas têm perdido a paciência com muita facilidade, têm ficado nervosas com muita facilidade. Ou seja, há um destempero nas pessoas. E nós, como cristãos, precisamos manifestar esse tempero, esse sal, na medida certa. O sal, do grego bíblico, que quer dizer também tempero, ou era usado como fertilizante para a terra poder ficar arável, para conservar os alimentos, evitando a deterioração. Eles passavam, esfregavam o sal na carne. A criança, quando nascia, ela era esfregada no sal. Para quê? Para purificar, por causa do sangue, por causa do nascimento. Era passada em volta ali no sal para poder limpar a criança. E para a sabedoria, nada como uma palavra temperada com sal. Você já ouviu essa expressão? Quando você tem uma palavra abençoadora, a palavra certa no momento certo, isso é uma palavra cheia de sabedoria e graça. Por isso, o sal podia ser usado para essas 4 coisas aí. A medida certa de sal nos lembra uma vida moderada, equilibrada, sendo boa influência cristã. Comida muito salgada não é boa, mas a comida muito salgada, por outro lado, ela provoca o que na gente? Sede. Então eu quero te dizer uma coisa: se o sal que há em você provocar sede nas pessoas por Cristo, ótimo, você está cumprindo o seu papel. A identidade verdadeira que o cristão verdadeiro carrega deve expressar os valores morais, éticos e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se ao quê? Aos valores e padrões do mundo. Assim como a luz é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis, não deixando, portanto, lugar para quê? Para as trevas. Olha essa imagem desse farol. É muito interessante porque a primeira aula que eu dei de escola dominical, o irmão me pediu, isso há 26 anos atrás, o irmão me pediu para substituí-lo como professor. E olha, irmãos, eu confesso para vocês, naquela semana eu tive todas as eiras que você puder imaginar, suadeira, tremedeira, eu fiquei muito nervoso para dar aula. E o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de carne, pus sal, pus na minha geladeira e consegui uma lamparinazinha pequenininha de bolso para colocar na minha cintura, para representar o poder do sal para conservar e dar luz, iluminando os meus pés. Nós vamos falar sobre esse versículo depois, que nunca mais eu esqueci. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E eu lembro muito bem do farol. Eu fui estudar um pouquinho sobre o farol. Farol é aquela luz que fica girando ali, geralmente num ponto específico, estratégico da praia. Para quê? Para iluminar as embarcações. Mas o farol tem uma função muito importante, porque quando ele acha uma embarcação que ele precisa iluminar, ele não só ilumina, mas ele vai trazendo a embarcação para o porto seguro. Foi isso que aconteceu com você. Jesus Cristo te iluminou e trouxe você, como Pedro diz, para a sua maravilhosa luz. Nós éramos trevas e agora nós somos luz. Por quê? Porque esse farol, esse luzeiro nos achou, mas não só nos achou, nos iluminou e nos trouxe para perto dele, assim como é o papel do farol. Por isso, vamos então
glorificar a Deus com as nossas atitudes, para que o mundo veja que nós somos filhos dele e que ele está vivo e ele trabalha por cada um de nós. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Você precisa ter a bateria recarregada. Sabe como é que você recarrega a sua bateria? Sendo cheio do Espírito Santo, orando, meditando na palavra, adorando o Senhor, louvando o Senhor. Aí sim, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai estar sempre com as suas baterias recarregadas. Lembra daquelas virgens? 5 nessas, 5 prudentes? As prudentes tinham óleo para reabastecer as lamparinas. As nécias não tinham. Então, que você seja comparado às 5 virgens prudentes, que tenha óleo, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa nas coisas. Você vê o sal na comida? Não, você sente o sabor do sal. A luz você vê. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o quê? O homem interior, amados. O homem interior. Você precisa estar cheio de luz, de sal, para poder salgar as pessoas, para poder temperar as situações, para poder iluminar todas as coisas que você faz. Lâmpada para os meus pés, como eu disse antes, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O fique de olho de hoje, o que será que nós temos para poder meditar e prestar atenção no mundo que nós temos vivido hoje sobre essa lição? Vamos ver. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, olha que interessante, mas por intermédio de quem? Do Espírito Santo, ele que te fortalece, para você poder ser realmente sal e luz para as pessoas. Então não esqueça disso, para que você seja luz, para que você seja sal, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A conclusão então, vamos ver o que a lição tem para nós hoje. Antes de propagarmos algo público, olha só, a verdade precisa estar dentro de nós. É como eu disse para você, Jesus falou assim, olha, o reino de Deus está onde? Dentro de você. Eu costumo brincar com os irmãos, você vai olhar para dentro da sua blusa, o reino de Deus está aí dentro. Então, se há uma mudança interior, ela vai se manifestar no exterior, e você vai ter sal em você mesmo. E é isso que Jesus fala com isso, tende sal em vós mesmos. A postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria cujas referências são o quê? Quais são as referências dessa pátria que você é embaixador? Longanimidade, que mais? Mansidão, que mais? Moderação, amor, perdão, os frutos do Espírito, domínio próprio. Todas essas coisas precisam fazer parte da sua vida. Por quê? Você é embaixador de Cristo num mundo perdido. Somente a influência de servos de Cristo pode promover transformações nesse mundo que jaz o quê? No maligno. Vamos então, o quê? Mostrar às pessoas uma vida sinceramente transformada e sem artificialismo. Não vamos ser o quê? Hipócritas. E eu quero te fazer um convite. Se você assistiu a nossa palavra no canal sobre os sinais que Jesus, o povo pediu para Jesus um sinal, Jesus fala assim, hipócritas. E lá eu falei um pouquinho. Olha só o que eu disse lá no canal. Diz aqui a palavra hipócrita. Vamos ver o que o dicionário fala para a gente, o que o Google nos fala sobre a palavra hipócrita? Vamos ver aqui. Significado de hipócrita. Aqui está a definição de hipócrita. Que ou aquele que demonstra uma coisa, quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Fingido, falso, simulado. Pois é, então isso é para você entender, não podemos ser hipócritas com aquilo que nós temos, o conhecimento de Deus. Por que nós vamos ser fingidos? Por que nós não vamos ser realmente verdadeiros, transparentes? Vamos usar o tempo todo máscaras? Não, vamos ser verdadeiros, ter sal, ter luz para expandir o reino de Deus. Sejamos sal e luz. Tendo, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro, amados? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Que tesouro é esse em vasos de barro? O Senhor Jesus. Então, que você seja cheio e cheia de sal, que você seja cheia e cheio de luz, que você seja um testemunho vivo daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, fique em paz, em nome de Jesus.